Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Nos Estados Unidos, a gente tem esses principais elementos aqui. Nesse caso aqui, a gente tem aí os T-Bills, T-Notes e T-Bonds, são exatamente os elementos de renda fixa, né? Os principais elementos de renda fixa. Logo acima a gente teria algo que pode retornar mais, que são os REITs, e lá acima dos REITs a gente tem as stocks. Lembrando que aqui o T-Bill, T-Notes e T-Bonds, a gente não tem acesso aí diretamente tão fácil, né? Isso aí seria mais acessível através de uma offshore, por exemplo, né? Mas no nosso caso, a maioria dos investidores vai acessar T-Bill, T-Notes, T-Bonds através de ETFs. Essa que é a grande jogada aí, inclusive é a grande possibilidade que você tem aí de acessar o mercado americano, acessando também esse tipo de investimento de renda fixa através de ETF. O REIT, você pode comprar ativamente um ativo específico de REIT, né? Ou seja, aquela estratégia que a gente já falou aqui, que é você comprar através de investimento ativo, né? Ou você pode ir para o investimento passivo, que seria a parte de ETF, né? Você usar um ETF para comprar aquele REIT, aquele conjunto de REITs, na verdade. Mesma coisa nas stocks. Nas stocks você vai ter uma possibilidade de fazer um investimento passivo através de ETFs, ou você pode também comprar ativamente ativos individuais. Lembrando, tá, pessoal, isso aqui é uma ideia geral, tá? Não significa que você não vai encontrar um REIT que supere stocks, e que você não vai encontrar stocks que tenham, de repente, um nível abaixo aí de T-Notes. Pode acontecer, obviamente. Isso aqui é uma ideia geral de relação risco-retorno para essas classes de ativos aqui, que é a renda fixa, que é a parte de T-Bonds para baixo, e a parte de renda variável, que é de REIT a stocks. Lembrando que os ETFs podem estar nesse meio aí, né, dependendo do ETF que você vai utilizar. Se é um ETF de REIT, por exemplo, ele pode tender a ter uma volatilidade menor do que REITs individuais. Mesma coisa para os stocks. Eu posso ter um ETF de stocks, por exemplo, IVV, que a gente vai falar aqui, em que ele tem uma volatilidade menor que stocks escolhidas individualmente. Lembrando sempre, relação risco-retorno. A pergunta que você poderia fazer é a seguinte, né? Tá, Edgar, eu tenho esse entendimento agora, né, que quais são os elementos de renda fixa, de renda variável, e de que forma a gente pode investir facilmente nessas classes de ativos. A possibilidade mais fácil, que a gente sempre fala, são os ETFs. Para isso você teria algumas aqui, eu separei aí, eu fiz questão de separar somente ETFs da BlackRock. Para que você que não conhece a BlackRock, concorrente da Vanguard, e aí eu peguei esses ETFs que replicam exatamente essas situações aí, né, de renda fixa, desde T-Bill até T-Bonds, REIT e Stocks. Que eu separei pela classe que a gente definiu anteriormente. Lá no caso T-Bill aqui a gente teria o SHV, caso o T-Bill aí no caso seriam títulos de dívida do Tesouro, que seria no caso até de 0 até 2 anos, 1 ano, em torno desse tempo aí. Aí a gente teria os T-Notes de 2 a 10 anos e os T-Bonds acima de 10, né, 10, 20, 30 anos. Lembrando aqui que cada um desses ETFs, por exemplo, aí o SHY até o IEF, tem uma variação ali dentro de tempo, né, tempo de maturidade, né, que a gente chama, né, que é exatamente o tempo de vencimento aí dos ativos de renda fixa americano, né. Nesse caso aí, a gente vai considerar esses, como eu falei, tá, mas você pode encontrar outros também, que não apenas esses aí, que tem essas classes de ativos do Tesouro, né, renda fixa, emprestando dinheiro para o governo americano, resumo da história. E além disso, a gente está considerando aqui o REIT e o SRT, que são exatamente os REITs lá dos Estados Unidos. Especificamente, esse é um REIT lá do mercado americano, tá? Da iShares também. E por último, a gente tem o IVV, que é exatamente aí, no caso, o ETF que replica o S&P 500, né? Esse IVV a gente tem aqui no Brasil, o IVVB11, né? Que seria exatamente comprar só esse IVV, essa é a missão do IVV11, né? Mas enfim, a gente não vai discutir essa história, então a noção aqui, as possibilidades de ETFs que você tem para investir nos Estados Unidos, desde a renda fixa até a renda variável, uma possibilidade simples seriam exatamente esses. Só para ter uma ideia aqui em termos de taxa, né, e o yield, né, que eles retornam, eu coloquei aqui, peguei diretamente do site do próprio site da iShares. Aqui a gente tem um ETF, né, o SHV, taxa de 0,15%, na verdade, todos os de renda fixa são 0,15%, o de renda variável aí mais barato 0,08%, no caso do REIT, e no caso do S&P 500 0,03%, né, por cento. E aí a gente tem um yield, né, vai crescendo aí
no caso, fica bem claro a relação risco-retorno aqui em termos de yield. Esse aqui, no caso, são os últimos 12 meses, tá? Por isso ali, no caso do SHV deu 0%, né? Mas pode dar uma fraçãozinha um pouco maior do que esse 0% aí, dentro de um período que você for comprar ele também, tá? Então aqui, no caso dos juros mais longos, né, você observa que tem um retorno maior aí, no caso do TLH e TLT, de 1,60%. Nesse momento aí, nos últimos 12 meses, os REITs pagaram mais yield, né, 2,44%, e no caso das stocks, 1,27% aí com IVV. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.